Vocês podiam ligar o microfone do auditório, por favor? Então tá bom, então ó. Contar até 3 e vamos começar. Ok. Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos presencialmente e virtualmente ao nosso auditório para a tradicional reunião do Mioquimagem. Eu sou Ibrahim, médico do Dante Pazanese há algum tempo e hoje estou aqui sozinho na ala dos fundadores do Mioquimagem, porque a doutora Edileide está acompanhando para sentir a experiência do pessoal do auditório, como sempre, muito bem-vindo. E estamos aqui com a nossa diretoria completa quase, está a Carolina, está a Mariana, está o Paul, está o Tito, cada um das suas áreas, e vão ter um caso muito interessante que vai ser apresentado pela Sara, né? E depois a Ana Carolina que vai apresentar a revisão do caso. Marcelo, nosso quase diretor, já está entrando também, então pode começar, por favor. Boa tarde, me chamo Sara, sou R1 da Cardiologia aqui do Dante. Eu vou apresentar hoje o caso clínico de uma paciente que acompanha conosco no ambulatório do miocárdio. Paciente JRF, 36 anos, feminino, natural de Sergipe, procedente de São Paulo. Nega antecedentes pessoais e familiares, nega medicações de uso contínuo. O paciente deu entrada no serviço encaminhada da UBS para investigação de dispneia aos pequenos esforços, associado a episódios esporádicos de dor torácica atípica. Relatava também redução da frequência cardíaca. Negava síncope, ortopneia, dispneia paroxística noturna ou edema de membros inferiores. Ao exame físico, chama a atenção um sopro sistólico em foco mitral, 2 cruzes em 4 e uma frequência cardíaca de 52 batimentos por minuto, sem outras alterações. A paciente realizou um eletrocardiograma. Vamos chamar agora a doutora Mariana para comentar um pouco sobre. Pode mudar, por favor. Olá, obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, estamos diante então de uma paciente mulher jovem que só tem queixa de dispneia e uma frequência cardíaca mais baixa. O que chama atenção nesse eletro? A primeira coisa, o que mais chama atenção nesse eletro é porque ela não tem um DAP, né? Então, eu parto do princípio que como o QRS é estreito, ela tem já 36 anos, essa frequência cardíaca não chega a ser uma bradicardia importante, eu parto do princípio que isso seja um ritmo juncional. É um ritmo que está nascendo na junção, pegando o complexo todo despolarizando pelo próprio sistema de condução, mantendo o QRS estreito. Isso te faz pensar mais em algum grupo de doenças? Não. Inespecífico? É inespecífico, a gente sabe que algumas doenças podem lesar o sistema de condução de forma mais alta, podendo ser alguma coisa pegando acima do NOAV, pode acontecer, porque aí a junção parece estar preservada. O ritmo juncional não necessariamente é patológico ou a gente tem que tomar algum tipo de atitude. Por exemplo, paciente com BAVT congênito, né? Passa antirroantilar pela placenta, comete sistema de condução, como habitualmente eles têm um escape juncional que é mais alto e tem alguma resposta cronotrópica, a gente pode manter esse paciente aí em acompanhamento sem indicar, por exemplo, o marca-passo, mesmo que seja um BAVT congênito. Perfeito. Nessa paciente, o que seria legal? Um traçado maior para ter certeza se existe uma dissociação isorrítmica e a onda P está caindo uma associação retrógrada, se ela mantém isso como ritmo juncional fixo ou ele faz um ritmo sinusal, quando bradicardiza por própria arritmia sinusal, ele pode assumir um juncional. Na criança é muito frequente, então ela faz muito arritmia sinusal, mantém o ritmo sinusal, cai a frequência cardíaca, a junção entrando o ritmo sinusal de novo, a vida segue e não muda nada. Se isso cai no consultório de algum cardiologista e liga para você perguntando o que ele faz, o que você pediria em seguida? Um Holter, teste, qual seria o passo? A primeira coisa que eu pediria seria um Holter para ele. Para ter certeza. Para ter certeza do que é, se de repente ele não faz outros bloqueios mais graves durante o dia, porque se eu for botar esse paciente no teste ergométrico já com um escape muito baixo, a gente ficaria mais receoso, mas se for ritmo juncional com escape alto, com escape mais rápido o tempo todo, vale a pena fazer sim um teste ergométrico para ver a resposta cronotrópica dele. Muito obrigado. Vamos em frente. A paciente também realizou uma radiografia de tórax. Vamos chamar agora o Dr. Paul para comentar um pouco sobre.
Pode passar. Bom, estamos investigando o paciente com uma queixa de espineia, a gente já viu o eletro. Prosseguindo com a investigação, o exame inicial um raio-x de tórax em 2 projeções, está bem inspirado, uma técnica adequada, e não chama atenção nada no parênquima pulmonar, aparentemente está bem expandido, os arcos costais normais, não tem sinais de derrame, de aumento de fluxo. A área cardíaca, olha, pelo olho, pelo índice cardiothorácico, não me parece que está muito dilatado, os vasos supraórticos também parecem normais. Talvez um discreto aumento do pulmonar aí, mas bem inespecífico. Parece, né, Paulo? Mas aí você junta as informações como que a Mariana acabou de ler, você começa a pensar mais em alguma coisa, não? Definitivamente ainda não. A gente vai precisar aprofundar. Só talvez mais. a pulmonar um pouquinho mais, né? Não, só talvez a pulmonar um pouco mais ali, que a gente possa pensar, que ela falou de doença acima do nosso do 9 e tal, então, tá bom. Então não ajudou, vamos em frente, vamos ver se alguma coisa ajuda. A paciente realizou exames laboratoriais, anticorpo para chagas não reagente, imunofluorescência para chagas menor que 1/40, citomegalovírus IgG reagente, IgM não reagente, hepatite B não reagente, hepatite C não reagente, cálcio iônico 1,23 dentro da normalidade, TSH 2,38, T4 livre 1,2 dentro da normalidade e um BNP de 57 dentro da normalidade. Foi realizado também... Antes, deixa eu perguntar para a doutora Edileide. Doutora Edileide, esse BNP de 57 numa paciente com dispneia, e aí? Pois é, o BNP abaixo de 100 dá para a gente descartar insuficiência cardíaca, né? E até agora os elementos que a gente tem são favoráveis a essa possibilidade, mas a dispneia fala contra. Que o que a gente encontrou de verdade até agora foi um ritmo juncional que a Mariana falou que não necessariamente é doente. Que não necessariamente quer dizer doença, mas a paciente tem uma queixa de dispneia que a gente não pode deixar de valorizar. E aí o ecocardiograma mostrar que tem motivo sim. Estranho realmente. Se o eco com o título não ajuda, nada ajuda. Não é meu. Tido o primeiro eco do passado. O primeiro eco é um eco, a gente não tem as imagens, então vou só descrever essa parte de valores. A gente tem um aumento muito importante do átrio esquerdo, está ali em 55 ml por metro quadrado, lembrando que o normal abaixo de 34. Tem um aumento também dos 2 ventrículos, ali estão indexados, de 72 ml por metro quadrado. Então a gente tem um aumento de praticamente todas as câmaras, né? O átrio direito tem um aumento discreto, não está descrito ali, mas tem um aumento discreto. Septo e parede sem nenhuma alteração, o diâmetro também não era alterado do ventrículo esquerdo e a fração de ejeção preservada de 57%. De lesão significativa valvar, só a mitral, que era discreta moderado, também não é uma lesão tão significativa, mas a válvula tricúspide tinha um refluxo importante, com uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 58 milímetros de mercúrio. Então aquele raio-x que a gente achou que viu uma pulmonar, a gente viu mesmo. Viu mesmo a pulmonar. Tito, dessa vez todos nós estamos aqui em cima sabemos do caso, até eu sei. Mas faz de conta que você não sabe. Junta o raciocínio até agora. Você é o clínico que recebeu, você ligou para a Mariana falou, olha, Tito, não sei, talvez seja melhor no roto, isso pode ser doença ou não. O Pauti falou que tinha aquela pulmonar. A Edileide ficou tranquila com o BNP. Aí a pessoa que fez o eco mandou isso para você. Como é que você pensa tudo isso na sua cabeça agora? É difícil raciocinar. Tem só uma dúvida em relação ao BNP, esse valor que a doutora Edileide citou. Eu lembro, eu não é o dia a dia, mas o BNP ele pode também, as vesículas serem exauridas depois de um longo período de IC. Não é o caso, lógico, mas de longo período de IC. Talvez nesse caso eu não pensaria. Eu pensaria mais numa causa pulmonar, nessa hipertensão pulmonar. Mas é difícil, só com isso aqui é difícil. Mas ela tem um refluxo tricúspide importante, né? Tem, pode ter dilatado o VD, pode ter né? dilatado. Mas a Edileide garantiu para nós que não tem, porque tinha o BNP de 57. Ela falou que é. Pois é, mas a gente costuma valorizar o BNP, né, com a causa mais comum das doenças que causam insuficiência cardíaca, que são as causas ventriculares, né? Quando a doença tende a ser mais atrial, a gente deveria dosar o ANP, não o BNP. Mas é realmente estranho. Mas essa pressão pulmonar, Tito, eu acho que eu não levaria em consideração ser pulmonar, porque a gente tem um átrio esquerdo muito grande, né? Pois é. FA também, né? A pressão pulmonar, ela não tem FA, tem um ritmo. Não está. Não tem Ritmo FA? sinusal, tem ritmo juncional. Então, a minha, ela não faz frequência elevada. Então, me dá a entender que essa hipertensão pulmonar é pós-capilar, né, por uma pressão aumentada no átrio. Uma ideia
E não Agora, se pré-catarata. for hipertrófico, eu vou ficar muito bravo. 7 milímetros de septo, aí não vai dar. O Vamos em refluxo frente. não é tão significativo, né? Mas pode ser sim. Por isso que a gente não deve assim, valorizar um elemento único, né? No caso, BNP baixo, junto à clínica do paciente tem dispneia, não só, o BNP está baixo, não vou mais seguir em frente na minha investigação. Agora, outra coisa que está me chamando a atenção. O eco é um eco alterado de ato esquerdo e chama mais atenção o lado direito, mas a clínica principal da paciente é dispneia. Então, tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Vamos em frente. Bom, com os dados que nós temos até agora, qual hipótese seria mais convincente no momento? Uma miocardite, uma cardiomiopatia ritmogênica, uma insuficiência tricúspide isolada ou uma cardiomiopatia atrial? Paulo, aqui do meu lado, falou que acha que é uma miocardite por citolomegalovírus. Quem concorda com ele, levanta a mão. Não, Paulo, você ficou sozinho Se eu nessa. discordar também de mim, pode. Tito, cardiomiopatia ritmogênica? Olha, talvez eu ficaria entre a D e a B. Entre a? A D de dado A, D de dado e a B de bola. e a B de bola. Marcelo, o que você acha? Atrial. Pelo conjunto da obra, inclusive, a doutora Edileide deu um comentário ali interessante, né? O pessoal que se ligou deu uma dica, né? Tá bom, então foi a maioria dos votos até agora, foram 2, foram para cardiomiopatia atrial e 1 para cardiopatia Miocardite. ritmogênica. Miocardite. Miocardite. Então, em frente. E 1 do Paulo. Do Paulo Couto. Excelente lembrança, Marcelo, que o BNP pode cair falsamente nos obesos, nunca levar, né? Mas não era o caso, o paciente não é obesa, Não é? não é. Nem na época dos acontecimentos. Ela pode ter, não, porque ela pode ter perdido peso agora. Então, tá bom. Tem algum relato, doutora Sara? Não, nenhum relato. O paciente tem um peso dentro da normalidade, IMC. Para auxiliar no diagnóstico, foi solicitado um Holter e é possível observar que a frequência cardíaca mínima da paciente foi de 39, média de 47, máxima de 62. Não houve nenhuma extrasístole ventricular, na verdade, houve uma extrasístole ventricular e nenhuma supraventricular. Em todo o exame, a paciente manteve um ritmo juncional. Frequência cardíaca foi menor que 50 durante 16 horas, é isso? 18 horas. Isso mesmo. Então, o cardiologista falou com a Mariana e perguntou para ela o que fazer e pediu o Holter que ela falou. E deu isso que você comentou, que chamou muita atenção. A frequência cardíaca média dessa moça foi de 47, né? Com 16 horas, 18 horas abaixo dos 50 batimentos por minuto. Então, agora, Edileide, você concorda que já não é mais normal, né? De jeito nenhum. A gente só não sabe o que é, mas não é normal. Então, vamos tentar descobrir. Vamos em frente. Foi solicitado, então, um teste ergométrico. Eu vou chamar agora a doutora Carol para comentar um pouco sobre o teste. Viu que quem está acompanhando o caso falou com a Mariana mesmo, que pediu os exames que você falou na ordem que você falou. É impressionante. Então, foi realizado um protocolo de Bruce, fez 9 minutos e 19 segundos, chegando numa velocidade de 4,2, com uma inclinação de 16%, que dá em torno de 10 metros, por uma mulher de 36 anos, dá uma capacidade regular. A frequência cardíaca Carol, já... o que seria uma capacidade boa para essa moça? acima de 35, lembrando que o teste ergométrico superestima em 30%, diferente do cardiopulmonar, né? A frequência cardíaca dela partiu de repouso de 49, chegou a 85, que tem um déficit cronotrópico importante, né? Chegou a 45% da frequência máxima, o ideal chegar em torno de 85%. O índice cronotrópico foi de 0,24, o normal é acima de 0,80, então tem um índice cronotrópico extremamente baixo, né? Se a gente notar, ela parte de uma pressão arterial elevada, mas fica em platô, não sobe a pressão. A fase de recuperação foi igual, foi normal. Pode passar. Só perguntar uma coisa antes para você, para quem está vendo. Aquele número da esquerda é milha ou quilômetro por hora? Aqui é milha. Milha, quer dizer, é bastante, né? Para uma pessoa destreinada, você andar
a 3,4 que milhas, depende, 14%? depende também da idade, né? Não, eu digo, a gente esperaria uma frequência, né? Se a Ah, pessoa está sim, despreparada, com você certeza. esperaria uma resposta ainda mais acentuada, Sim. né? Quando a paciente chega à exaustão no teste, que foi o caso dela, né, um Borg de 20, você espera no mínimo 85% da frequência máxima preconizada, né? Chegou a 45%. Isso chama muita atenção, né? Então, não era normal, não. Não é normal. Pode passar. Então, o eletro de repouso já mostrava um ritmo juncional, que durante o esforço está muito tremida a linha de base, mas parece que permanece um ritmo juncional com a frequência um pouco mais elevada e arritmias ventriculares. Pode passar. Aí a fase de recuperação mantém o ritmo juncional e o que chama atenção, o próximo, por favor, é a quantidade de arritmias ventriculares polimórficas durante todo o exame, né? Principalmente na fase de esforço. Chama atenção também. Ou seja, é um teste francamente anormal, né? Anormal. Não é porque não deu isquemia, Pressão, frequência, arritmia. E o que mais chamou atenção foi tanto a prevalência de arritmias como a baixa resposta cronotrópica. Não é Exato. isso? Não era esperado. Posso fazer um comentário também? Eu ia pedir para você fazer. Em nenhum momento a gente vê uma onda P, porque no ritmo juncional, muitas vezes a gente está diante de uma dissociação isorrítmica e a gente vê uma atividade P arterial retrógrada, ou P. dissociada a uma P retrógrada, pode cair até antes ou depois. Difícil a gente ver uma onda que acaba caindo todo momento, inclusive durante uma frequência cardíaca que aumenta, sem absolutamente nenhum tipo de atividade, né? Ele só mantém aí a junção. Só tem junção e ventrículo que ele faz. Exatamente. Isso levaria o seu raciocínio mais para algum lado ou para outro? Tem doença de sistema de condução e tem doença de sistema de condução que deve estar pegando alguma coisa lá no átrio, porque o ventrículo está respondendo. Ele tem a atividade ventricular, ele tem. Que o átrio é quase que, os átrios são quase que ausentes eletricamente falando, né? Perfeito. Então, acho que a gente já conseguiu encaminhar agora para algum raciocínio que tem alguma coisa errada no plano atrial, né? Bem estreitinho, né? Que chama a atenção, que a gente esperava ter um distúrbio de condução também abaixo do NOAV, e o QRS é um pouco largo, mas ele é super estreito. Parece que o problema é só acima do NOAV. Pelo menos começa lá. Vamos em frente. Bom, no dia 8/1/2021, foi implantado o marca-passo definitivo da paciente. A indicação foi doença do nó sinusal. Em 26/11/2021, após implante do marca-passo, a paciente relatou não apresentar mais episódios de dor torácica atípica, porém manteve o quadro de dispneia classe funcional 2. E a gente queria chamar novamente a doutora para comentar um pouco sobre o eletro pós-marca-passo. Vou falar um pouquinho antes até da indicação da doença, pode deixar aqui, da doença do nó sinusal, né? Então, é alguma coisa, o nó sinusal, ele existe, mas alguma coisa não está permitindo que o sinal que nasce no nó sinusal atinja o átrio. Se ele não atinge o átrio, eu não tenho despolarização atrial. Se eu não tenho despolarização atrial, eu não tenho onda P. Habitualmente, alguém assumiria o ritmo, que seria, por exemplo, um ritmo atrial ectópico. Mas em nenhum momento eu também vi um ritmo atrial ectópico. Em todo momento eu vejo a junção despolarizada. Então, seria um bloqueio sinoatrial que a gente chama de terceiro grau, que no eletro a gente não faz esse diagnóstico, porque habitualmente para o paciente estar vivo, ele tem que ter um ritmo de escape, seja ele juncional, seja atrial ectópico, algumas vezes até ventricular, para isso. Uma coisa que chama atenção rapidamente no teste, muitas pessoas que têm um ritmo juncional em repouso, no estresse, por aumento do sistema nervoso simpático, durante o teste ergométrico, assume o sinusal. E ela, mesmo durante o teste, continua em ritmo juncional. Então, fala a favor de um pior prognóstico, né? Nada de átrio. Aqui é um marca-passo. Não tem estimulação de átrio nenhum, a gente consegue ver que continua sem átrio nenhum e tem uma despolarização, uma espícula, que está precedendo o QRS, mostrando aí uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo com desvio de eixo, mostrando que está lá o eletrodo lá do lado direito. Apesar de ter o eletrodo no átrio, o átrio não responde, né? Ah, ele tem um, mas eu não sabia. Ah, implantou no átrio? Não tinha essa informação. Eu achei difícil entender essa indicação desse Porque se a marca-passo. doença do nó sinusal tinha que ter estímulo no átrio, não no ventrículo. Isso que está estranho. Eles também pensaram assim.
Tanto que você tem prova de imagem que implantaram esse eletrodo no átrio, que a doutora Isleide falou? Sim, Então, sim. vamos ver. Agora eu chamar o Dr. Paulo para comentar um pouquinho sobre o raio-x pós-marca-passo. Está no átrio mesmo, Bom, Paulo? tá ali. Então, até eu tinha comentado com Mariana, é mais ou menos colocar um eletrodo, uma fibrilação atrial crônica, né? Porque o átrio não responde, não tem indicação, mas nesse caso tem um eletrodo sim na posição no átrio direito e no interior direito, vocês veem o marca-passo bicameral aí colocado com aparentemente uma boa posição dos cabos. Mas o tronco da pulmonar continua saliente, né? Aí continua chamando a atenção esse detalhe. Edilene, de área cardíaca te chama atenção ou você também está concordando com o Paulo? Eu concordo com o Paulo, não me chama atenção. Só aquele arco da pulmonar ali um pouco... Eu, sinceramente, nem isso valorizaria. nesse Não, raio-x. sinceramente, de noite no pronto-socorro ninguém daria a menor bola para isso, porque é uma coisa muito sutil. Como vem para cá, a gente fica querendo, né, fazer macroscopia ou microscopia a olho nu. Mas, sinceramente, é uma coisa muito sutil. Está chamando um pouquinho a atenção ali ao tronco da pulmonar. Tá bom. Eu estava aqui pensando, se eu fosse alguém do marca-passo, eu até pensaria em colocar um eletrodo único no átrio para essa paciente. Já que era uma doença do nó, o QRS era estreitinho, eu vou estimular apenas o átrio, eu vou impedir de ter todas as alterações decorrentes da estimulação ventricular. Mas eu não sei se eles começaram com essa ideia e o átrio não respondeu e aí eles colocaram eletrodo ventrículo. Eu acho que foi bem isso. Pois é, eu acho que esse é o ensinamento mais relevante que os dois últimos exames trouxeram para nós. O eletro continua sem nenhuma manifestação atrial, né, mesmo depois do implante de marca-passo, e o raio-x mostrando que o eletrodo está lá no átrio direito, quer dizer, não é que ele está solto, foi parar em outro lugar, não, está bem colocado, mas simplesmente não tem manifestação. Se você, quando recebeu esses dois exames de lei, você pensou em alguma coisa, não, deve ser tal coisa, não fala ainda, mas você pensou ou não, você ainda continua na dúvida? Na verdade, eu acho que eu pensei sim, mas eu vou ficar quieta agora. Não dá spoiler, vamos em frente. Pois não. Acho que não, sinceramente, eu acho que não. Não tem nenhuma manifestação isquêmica, e para você pensar que seria uma anomalia de coronária só de irrigação do átrio, do nó sinusal, seria difícil. A gente não tem nenhum outro sinal, não pensaria. Nessa hipótese, não concorda, Tito? Não, é um ponto curioso. Esses ramos menores, inclusive os marginais direitos, quando eles são muito finos, raramente eles têm até aterosclerose, né, doutor Ibrahim? Nem infarto, assim, acontece. Talvez pelo estresse do fluxo, esses raramente tem pouca bifurcação, né? Não origem anômala. Tem pouca bifurcação. Exato. Pode ser aqui. É muito comum, às vezes, acontecer fibrilação atrial paroxística nesses pacientes com isquemia de coronária direita, que aí tem hipofluxo ali bem no comecinho, né? Mas essa paciente não aumentava a frequência nunca. No teste não aumentou frequência quase, né? Pouca coisa, até 80. No Holter também não. Ela tinha, acho que o que a gente pode configurar como paralisia atrial, silêncio atrial. O átrio não responde. A genesia elétrica do átrio. A genesia do nosso elétrica do átrio. Genesia Genesia elétrica. Genesia elétrica. Diga, Mariana. Esse eletrodo no átrio, eles tentaram estimular e em nenhum momento o silêncio atrial, o momento todo? Não tem essa informação, você tem? Será que a paciente estava em FA e eles deixaram só a VVI? Não, Não, essa em paciente nenhum momento nunca ela... esteve em FA. Não. Tem informação do implante, se eles tentaram estimular e não tiveram resposta? Então, não Tá. faz sentido. Realmente, agora estou me penalizando. Acho que eu deveria ter levado a paciente lá no marca-passo e a gente tentar estimular o átrio e ver o que é a próxima vez eu fazer isso. Mas acho que a ideia é que ele não tem resposta atrial. Né? Você ainda queria algum exame nessa hora? O que você pediu nessa hora? Acho que a telemetria agora é importante para a gente saber o que é que está acontecendo, porque esse átrio não entra de jeito nenhum. Vamos começar pedindo um eco com o Dr. Tito? Vamos ver se foi isso que foi feito. Pode ir em frente. Foi realizado Olha. um novo ecocardiograma, chamar agora o Dr. Tito para comentar.
Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado por participar. Eu acho que o eco vai só confundir um pouquinho mais do que a gente pensava. Não é tão esclarecedor assim. Então, a primeira imagem, o eixo paraesternal, ventrículo direito aqui acima, ventrículo esquerdo, a aorta e o átrio esquerdo. De primeira, a gente já vê que tem um aumento significativo do átrio esquerdo, importante, como foi demonstrado previamente, mas o VE é realmente de diâmetro preservado. De alteração contrátil apenas no septo, basicamente pelo estímulo do marcapasso, não me parece ser nenhuma doença coronária nesse sentido. E o VD aqui aparentemente aumentado. Passando para o fluxo, eu tenho um refluxo mitral que aqui nessa imagem me parece discreto, nessa visão, depois a gente vai quantificar posteriormente. Nenhuma outra alteração de fluxo na válvula aórtica também nesse segmento. E a coronária direita, que a gente falou sobre anomalia, aqui acima saindo da aorta, norma posicionada nesse caso. Aqui a avaliação dos fluxos, então mais uma vez a gente tem uma IT bem importante, refluxo de IT bem importante, sem gradiente significativo na válvula aórtica, e o refluxo mitral realmente discreto nesse momento agora, né, do paciente passando lá na sessão. Fazendo um eixo curto, eu corto da base mais para o ápice de todos os segmentos, então ventrículo direito aqui acima, ventrículo esquerdo, aqui novamente a mesma posição, e aqui do ápice, e aí aqui sim eu vejo um aumento do ventrículo direito, foi dado como um aumento moderado, nesse caso, VE com os diâmetros preservados, e de alteração contrátil só o septo novamente, basicamente por essa alteração elétrica. Pensando naquele primeiro eco, então, está batendo até agora, né? Está batendo. Átrio grande, ventrículo direito maior que esquerdo. Tito, se o velhinho curioso que nem eu chega para você e pergunta assim, essa parede velha não está meio fininha, não? O que você ia responder para mim? Então, deu 8,7, não é considerado como um afilamento significativo. Mas existem condições que podem afilar o VE, não me parece ser nesse momento, mas realmente ela não é uma parede espessada. Aqui o eixo curto um pouco mais acima, no nível, na altura dos vasos da base, então já tem um átrio direito com o seu marcapasso aqui alocado, que a gente vai avaliar depois, válvula tricúspide, válvula aórtica e válvula pulmonar. É um plano onde a gente consegue ver as 3 válvulas no mesmo plano, e aqui a IT realmente importante, bastante significativa. Quando a gente segue na análise da insuficiência tricúspide, a gente vê que um dos mecanismos, apesar de no outro eco não ter o marcapasso, então ela já tinha uma IT importante, a gente vê o cabo de marcapasso passando aqui e segurando um pouco do folheto da tricúspide. Depois a gente vai ver qual é esse folheto, mas Quer o dizer, marcapasso... se já tinha uma IT antes que o marcapasso ela gravou, você acha? Pode ter agravado, sim, até certo ponto, volumetricamente. Você classificaria como torrencial essa IT? Não, ainda não. 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 Aqui a gente já consideraria, antes eu não tenho as imagens. Não, agora, nesse momento. Torrencial, sim, aparentemente. Um dos critérios é a vena, né? Então a vena bastante aumentada, acima de 21. Então dele me parece torrencial, sim. Aqui novamente, o que o Dr. Ibrahim tinha comentado, então uma IT torrencial. E o 4 câmaras mostrando os 2 cabos do marcapasso, tanto no ventrículo quanto no átrio esquerdo. É uma imagem difícil da gente ver, a janela dela era muito boa para a gente conseguir avaliar do paciente. Então esse no átrio e esse aqui no ventrículo esquerdo. Mais uma vez a IT. E a análise da contratilidade aqui pelo multiplanar, o triplanar na verdade, então 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras, nenhuma alteração segmentar além do movimento anômalo do septo, com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo estimada em 57% dentro da normalidade. Aqui, só complementando, e aqui, perdão, 56% de fração de ejeção. Esse é um método tridimensional, nós fizemos o outro também, que é o mais volumétrico, digamos assim, e deu 56%, resumindo, está na faixa entre 56% e 57% de fração de ejeção. Mais uma vez o multiplanar, eu cortando da base até o ápice, nenhuma alteração contrátil além dessa do septo, e o que chama bastante atenção, o que foi mais curioso, é que o strain, ele deu, digamos, muito perto da normalidade. A gente tem poucos segmentos com alguma alteração, pode ser até uma alimentação da janela em relação ao posicionamento, apesar de ser uma janela boa, de boa visualização. A gente tem discreta alteração nesse basal aqui da inferior, uma alteraçãozinha na basal da anterior, um pouco de alteração no ápice, aqui no septo pode ser do marcapasso, mas no geral a deformação miocárdica do VE bastante preservada. Isso chamou muita atenção durante o exame. A gente calculou também o myocardio working, não foi o myocardio working ruim, ele também funciona bem, é uma outra medida, a gente vai conversar mais vezes sobre isso nos episódios da mioquimagem. A gente leva em consideração a pressão arterial, para a gente considerar se aquela deformação está indo contra uma força maior, mostrando aqui tanto o strain sob pressão, a curva de strain sob pressão, para ver o quão forte está esse miocárdio, de uma forma mais leiga. Então, funcionando bem.
E a avaliação do ventrículo direito, ele já tem aquele aumento moderado que eu citei previamente, tem essa retenção da válvula tricúspide com marca-passo, uma fração de ejeção reduzida de 42%, a gente considera o normal acima de 50, entre 45 e 50 uma zona meio cinzenta, o FAC também reduzido, então a gente tem uma disfunção do VD, essa foi a disfunção que apareceu. Olhando bem a imagem, a gente também consegue reparar que o folheto septal está seguro pelo cabo do marca-passo, então aqui a gente fecha o diagnóstico de que uma parte do mecanismo é pelo marca-passo. E o strain, aí sim, do ventrículo direito, ele está reduzido, tanto o global quanto o da parede livre. Então, levando em consideração o septo, ou não levando em consideração o septo, ele está alterado, está reduzido, mostrando que a gente tem sim uma disfunção do ventrículo direito. O marca-passo pode atrapalhar um pouco, mas a deformação está bastante alterada. A avaliação do átrio esquerdo, o strain do átrio esquerdo, a gente não considera todos esses, geralmente o de conduto é o mais comum a ser utilizado, ele está reduzido, ele não tem um valor normal, agora tem uma redução discreta. E o que chamou muita atenção, repetindo a análise, fazendo ele várias vezes, nunca tinha visto esse dado, o strain de contratilidade dá sempre 0 no átrio esquerdo. Eu nunca tinha visto esse resultado se repetir 3 ou 4 vezes que foram feitos, mas o de contratilidade dá 0. O que isso quer dizer, Tito, para quem não está acostumado com o strain? O que quer dizer um strain de 0? O strain de 0 seria uma atividade nula do átrio esquerdo, não é uma coisa muito estudada, né? Então, esses strains, eles comparam tanto a capacidade de você reservar o volume, de você esvaziar a parte da contratilidade atrial. O de contratilidade, ele não é muito usado nos estudos, mas ele não é para dar 0, né? Nenhum strain é para dar 0. Então, tem alguma alteração, seja pelo marca-passo ou por uma doença do átrio, que eu não consigo analisar o strain desse átrio esquerdo. Não estou dizendo que não tenha contratilidade, né? Mas eu não pelo menos analisar. ela é quase tão baixa quanto a atividade elétrica. Aparentemente é baixa, né? Mas eu não consegui analisar. O dado é mais interpretável dizendo que, olha, a análise não foi suficiente para eu conseguir analisar esse. Tito, como fica esse strain de contratilidade do átrio na fibrilação atrial, que também não tem contração atrial? Fica reduzido também, mas fica alterado. Eu nunca vi dar 0 em medidas repetidas, nunca vi. Teve algum ou erro de medida, né, ou capacidade de medida. Fração de ejeção também reduzida, a gente considera uma fração de ejeção em torno de 45%, como sendo normal, alguns 48%, 50%, mas abaixo de 45%, bem abaixo de 21%. Então, me parece uma disfunção do ventrículo direito, uma IT que tem 2 mecanismos de ação, tanto a dilatação quanto essa parte desse folheto que está sendo seguro pelo marca-passo, e uma atividade atrial bastante reduzida do átrio esquerdo. Edileide, formulou alguma hipótese antes da ressonância ou não? Pois é, difícil, né? Muito difícil a gente entender tudo. Eu estava aqui pensando para a gente entender a situação direito. Fibrilação atrial versus paralisia atrial, vamos aqui no caso. Funcionaria, ao meu ver, bem parecido, mas a fibrilação atrial não leva a um quadro hemodinâmico tão grave como que esse paciente está tendo. Então, realmente, a paciente tem uma pressão arterial capilar pulmonar alta, arterial pulmonar alta. Então, complicado entender tudo isso sem ter um IN severa, no caso, uma IN discreta. Fica difícil a gente entender capilar e pressão arterial pulmonar alta, mas a doença tem que estar no átrio. Se não está no ventrículo, não está na válvula mitral, tem que estar no átrio. E essa história do strain contratilidade 0 é indicativo de que o problema está lá mesmo. Eu acho que isso o eco ajudou muito, né? Até agora a gente sabia que tinha um problema supraventricular, digamos assim, que não tinha nenhuma manifestação elétrica dos átrios, que o átrio não respondia, e agora o Tito falou, o problema não é só elétrico, esse átrio não se mexe, ele não contrai. O VD também. E o VD também é ruim. Aparentemente é doente, mesmo quando a gente tem um vazamento, né, uma IT significativa, moderada ou importante, facilita o esvaziamento do ventrículo direito. Então, na teoria, até certo ponto de disfunção, ele dá uma pseudo-normalizada na função do ventrículo direito. E, no caso, ele ainda está com ela reduzida. Então, ele já passou dessa fase. Eu acho que ele já está posterior. Ele tem uma disfunção do VD sim, talvez você não exclui displasia, cardiopatia ritmogênica. Sem olhar o exame, eu fui tendencioso a falar, mas quando tinha feito o eco, a primeira coisa que veio na cabeça, olha, acho que eu vou procurar uma doença do VD, porque eu não consegui explicar os meus achados, talvez uma limitação minha, no strain atrial esquerdo. Mas não é estranho o ventrículo direito não dilatar tanto assim? Ele não dilatou muito. Não dilatou, mas, por exemplo, tinha uma IM moderada importante, né, ou discreta moderada, e ela reduziu muito. Eu não sei se teve algum evento agudo que fez ele dilatar e depois voltar ao tamanho, remodelar, mas o VD ele não parece normal. Diferente do VE,
que o strain, mesmo tendo marca-passo, que sempre altera o strain do ventrículo esquerdo, já é esperado pelo atraso, a gente corrigindo tempo de abertura e fechamento, deu uma deformação normal. O VD não deu normal. Então, eu fiquei mais preocupado com o VD. Fazendo o eco, sinceramente, eu fiquei mais preocupado. Mas o VD está meio justificado por conta da IT, né? Que eu até esperava que ele tivesse pior, na verdade, com uma IT tão importante. Ela pode piorar, mas antes não tinha essa descrição, né? A gente não viu direito. Mas eu fiquei muito focado no VD, viu? No átrio eu foquei menos mesmo. Bom, é um caso desafiador, né? Mais um. Vamos lá. E aqui a gente começar a analisar a ressonância. Então, só nas imagens iniciais, já chama a atenção que os átrios, embora eletricamente ausentes, mas na ressonância magnética já nessas imagens iniciais chama a atenção que estão bem dilatados. Tá? Os dois, Paulo? Os dois. Tá. O direito mais que o esquerdo, não? O direito chama muito atenção mais do que o esquerdo, sim. Aqui já nas imagens de cine, pensando em caracterizar alterações morfofuncionais e tudo, percebam como já observamos um jato de regurgitação tricuspídeo aqui. Desculpa. Ventrículo não tem um aspecto muito normal também não, né, Paulo? Você diria que é normal? Agora, ele não pareceu tão grave quanto no eco, pareceu? Principalmente Exato. o VD? Assim, o ventrículo direito nesse exame não me pareceu tão ruim, não. Tá? Ambos os dois ventrículos eu acho que tem uma função muito boa. Os átrios me chamaram a atenção muito mais, eu tenho um refluxo tricuspídeo, mas a função dos dois ventrículos achei bastante boa. Olhando o aspecto deles, a morfologia deles, não parecem exatamente normais. Né? Vendo nesse aspecto assim. Parece que ele está perdendo um pouquinho a morfologia até o ventrículo esquerdo, mas tudo bem. Os dois estão com sobrecarga de volume por causa dos refluxos, né? Sim. Então isso também a gente tem que levar em consideração. Exatamente. E aqui a gente percebe, né, o aumento do átrio esquerdo, um refluxo um pouquinho mais chama a atenção do tricuspídeo do que mitral, mas com certeza não vejo alguma alteração segmentar que chama a atenção, não vejo uma disfunção importante nesse funcionamento dessa fração de ejeção de ambos os ventrículos. Perfeito. Também não vejo alterações morfofuncionais do ventrículo direito, pensando em cardiomiopatias arritmogênicas, essas coisas. Eu não tenho um padrão morfológico do ventrículo direito que chame a atenção. Você não está vendo também nenhuma área de aneurismas? Exato, não tem imagem de pseudoneurismas, não tem nada de alteração segmentar, pensando especificamente na análise do ventrículo direito. Complementando aqui com o cine em eixo curto, os diâmetros do ventrículo esquerdo, os volumes eram um pouquinho no limite superior, porém estavam dentro dos parâmetros normais, fração de ejeção normal, e o volume do ventrículo direito deu no limite superior da normalidade. A gente percebe que o volume do ventrículo direito está assim aumentado, e até o refluxo a gente percebe que tem mais alteração nesse sentido tricuspídeo do que o mitral. Salientando aqui, não tem alterações segmentares nem no VD, nem no ventrículo esquerdo, portanto, deixam mais a alteração aos átrios. Sequências ponderadas na T2 para ver o componente de edema, não tem nenhum componente de edema miocárdico, pensando em algum processo mais agudo, né? Nada disso. Perfusão miocárdica, vendo a dinâmica de fluxo de contraste, vocês veem que preenche adequadamente as cavidades e a perfusão miocárdica também é preservada em ambos os ventrículos. Realce tardio é uma sequência onde a gente observa a captação, o músculo miocárdico normal fica preto, e o que realça nossos olhos quer dizer que teve presença de realce tardio, que pode ser por fibrose ou por aumento do espaço extracelular. Nesse sentido, é um miocárdio que não tem realce tardio. Vocês veem que a forologia aqui, preto, está tudo bem, anulou adequadamente, e também vendo o ventrículo direito, também não chama atenção a presença de realce tardio, nem no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito. Agora, Engano meu, você está excluindo doença miocárdica? Exato. Aqui, nesse caso, tem que tomar em conta o seguinte, não tem um padrão coronariano para a gente, estou excluindo aqui um processo de infarto prévio, mas o fato de ele não ter um realce tardio visível nos seus olhos, não quer dizer que o músculo esteja sendo acometido por alguma doença. Nesse caso, o que mais chama atenção, e o primeiro que eu bati o olho, já até falei para o Tuberém, queria ver realce atrial,
mas a gente tem que tomar uma consideração. Existem sequências específicas para realce atrial que não foi realizado nesse paciente. Então, é um paciente que tem um aumento de volume atrial, biatrial, porém, eu não consigo excluir por conta da técnica do realce tardio que ele não tenha, sim, um realce tardio atrial. Então, pela ressonância magnética, é um exame bastante frustro, não tem um realce tardio miocárdico, ventricular, que chama muito atenção, tem sim uma dilatação biatrial importante, e faz muito voltar ao começo de pensar que provavelmente esse acometimento está mais nos átrios do que nos ventrículos, né? Nesse exame aqui, não achei uma disfunção tão importante do ventrículo direito, também não tem uma fibrose, nenhum achado morfofuncional que sugira uma patologia específica no ventrículo direito, e mais do que nos átrios que a gente está procurando com mais detalhe. Aqui nesse realce tardio em 3 câmeras, só para mostrar para vocês, anulação adequada do miocárdio e ausência de uma miocardiopatia que chama a atenção nesse sentido. Então é isso. E aí, Paulo, o que seu exame acrescentou para o raciocínio clínico do pessoal? Bom, é a dúvida, né? Assim, é interessante a gente pensar até na nova classificação da cardiomiopatias. Cada vez a gente vem procurando mais avaliação etiológica, porque muitas vezes essa avaliação etiológica tem um tratamento, né? Tem uma avaliação prognóstica. Nesse caso, a avaliação morfofuncional e caracterização da ressonância não conseguiu demonstrar um padrão de realce tardio clássico que a gente está acostumado a ver com as miocardiopatias. E até a diretriz engloba esses casos que não se englobam nesses casos tão típicos, como miocardiopatia sem dilatação, sem dilatação das cavidades, e entram outro tipo de miocardiopatias, mesmo mutações da lamina, distrofina, que não tem realce tardio, podem sim ter apresentações, e também a cardiomiopatia atrial, que justamente alterações nos átrios podem dar uma alteração no modo geral do paciente, e também não tem um padrão de realce tardio morfofuncional clássico nos ventrículos. Então, englobaria dentro desse grupo de miocardiopatias, complementando assim com os outros achados. Então, das 4 hipóteses, insuficiência tricúspide isolada, a gente já viu que tem mitral também, então a gente já vai excluir. Você até valorizou bastante a dilatação da mitral. Cardiopatia ritmogênica, você não achou realce, não achou aneurismas e não achou remodelamento significativo do VD. Exato. Então, aí deu uma certa diferença do eco, mas você achou que não tinha. Muito embora a função a gente possa estar enganado na análise visual da função por causa da IT acentuada. Miocardite não tem padrão de realce para ter. Exato. Né? Só que tem que lembrar que tudo isso foi antes do marcapasso. Exato. Porque ele não fez ressonância depois do marcapasso. Então, isso até pode explicar um pouco das diferenças entre a ressonância e o eco, muito embora a insuficiência tricúspide já estivesse lá, a insuficiência mitral já estava lá, quer dizer, essas coisas não melhoraram. Então, Edilete, acho que nós estamos ficando por exclusão com cardiomiopatia atrial. Quando não encontramos nada, né? Mas eu estava aqui pensando como é diferente a gente ver o paciente com todos os exames assim, na mesma hora, do que a gente vê tudo partidinho. Quando esse paciente veio na consulta, eu não vi o eletrocardiograma dele simultâneo, com esse nosso novo sistema ainda está complicado, a gente vê todos os exames ao mesmo tempo. Mas hoje eu estou com vontade de chamar paciente, vamos chamar paciente, fazer uma telemetria, estimular esse átrio, tem um eletrodo lá no átrio, vamos aumentar a frequência do átrio, será que não vai responder? É estranho, não tem resposta nenhuma no átrio, né? A fibra normal, mas eu acho que isso vai ser um dado bem interessante para entender por que o átrio dela é tão diferente, né? Não é só ter os exames, mas ter os exames feitos por esse grupo de craques que está aqui do meu lado, né? Então... Pois é, eu acho que isso faz uma diferença total. Fui olhar a diretriz nova, Ibrahim, que saiu agora, uma diretriz de cardiomiopatias agora, e eles procurei cardiomiopatia atrial, eles teve uma referência de 2 linhas, né? Procurei aqui com a doutora Sara, encontramos apenas 2 linhas falando de situações ultra raras, né? Que não mereceriam destaque no escopo, faziam parte do escopo da diretriz. Eu achei estranho. Hoje de manhã, um residente veio me trazer um caso exatamente igual, com IT importante, com átrios muito grandes, com paralisia atrial. Eu fiz assim, nossa, você já pediu ressonância? Nossa, a gente já está tentando, mas tem um outro que já está 15 dias esperando e a gente não consegue fazer. Eu fiz, esse caso deveria ter sido levado para o nosso curso.
na nossa reunião, no nosso julgamento, não é tão fácil assim conseguir uma ressonância. Mas um caso muito parecido, eu não acho que seja tão raro assim como foi colocado, ultra raro na diretriz, mas não temos outra explicação para esse caso, além de uma doença do átrio. Pois é, nessa diretriz, ele até encontramos lá uma referência na literatura que pode ter a ver com uma alteração, uma variante patogênica recessiva no gene do peptídeo natriurético atrial. Então, vejam que não preenche as pesquisas que a gente normalmente faz. Então, teria que ser uma pesquisa bem ampla, tipo um genoma, exoma, genoma, para a gente encontrar, porque não é um gene que a gente pesquisa sistematicamente. Então, provavelmente, a gente fizesse um painel, viria negativo. A gente pediu agora, mas vai vir negativo, porque esse gene não está incluído entre a seleção de genes que eles normalmente estudam, né? Se não ser frequente. Bom, como já foi comentado, né, foi descartado o quadro de miocardite após a realização da ressonância magnética. A paciente ela segue estável, relatando uma dispneia classe funcional 1 e aguarda o teste genético. A nossa principal hipótese é de cardiomiopatia atrial. E para falar um pouco sobre o tema, a gente vai chamar agora a doutora Ana Carolina, R2 de Cardiologia. Olha, parabéns pela apresentação do caso, pela escolha, acho que foi bem didático e mostra isso que você falou, como é diferente a gente olhar as coisas aos poucos e a gente ter ideia global da coisa. Mas, Edileide, como essa reunião tem o objetivo de treinar lideranças, eu já estou começando a preparar minha associação, vou passar o final da reunião para o Tito. Boa tarde a todo mundo, eu sou Ana Carolina, sou residente de cardiologia. A doutora Carolina vai... Doutora Carol. Só uma pergunta, essa paciente melhorou a classe funcional só com marca-passo, né? Ela deveria ter uma intolerância ao esforço pelo déficit cronotrópico, baixo débito, então o marca-passo ajudou nessa... foi o tratamento, né? Ok. Parece que sim, né, Carol? A ideia é que ela melhorou, talvez esse aumento de frequência dela tenha sido útil nos sintomas mesmo. Eu não entendi muito bem a indicação do marca-passo, porque a gente deixa os pacientes com BAVT congênito sem marca-passo implantado, mas parece que para essa paciente foi útil a indicação. Então, eu sou Ana Carolina, sou residente de cardiologia do Madre Teresa em Belo Horizonte. Estou esse mês aqui acompanhando o ambulatório do miocárdio. Então, conforme a gente discutiu, a principal hipótese de diagnóstico para esse paciente é uma cardiomiopatia atrial. E fazendo uma revisão que a gente tem esse consenso de especialistas europeu, que é um consenso que tem tanto parte da Sociedade de Arritmologia, então é um consenso da ESC que a gente está trazendo para estar discutindo, 2016. É até ousado, né, no meio de tanta gente de renome, trazer a definição sobre a função dos átrios, mas só relembrando que a importância deles como reservatório de volume, abrange as células marca-passo, sistema de condução, e a produção dos peptídeos natriuréticos, tanto a ANP quanto o BNP. E é muito importante a sua função na questão do impacto do enchimento ventricular. A ativação atrial ela se dá tanto no tecido especializado de condução, quanto pelos cardiomiócitos em funcionamento, ou seja, qualquer tipo de alteração arquitetônica e estrutural no miocárdio atrial pode causar distúrbios eletrofisiológicos significativos. O que a gente sabe é que os átrios eles conseguem ter uma resposta rápida e extensiva a estímulos patológicos. Então, tanto as células atriais, sejam cardiomiócitos, fibroblastos, células endoteliais ou os neurônios, eles conseguem essa resposta de uma forma mais eficaz. Isso pode gerar uma hipertrofia, disfunção contrátil, tanto alterações arritmogênicas nos canais iônicos e na função de transportador, proliferação dos fibroblastos, hiperinervação e até alterações trombogênicas. As patologias atriais têm um impacto significativo no desempenho cardíaco, na ocorrência de arritmias e principalmente no risco de AVC. A definição de cardiomiopatia atrial, pelo consenso, ficou como qualquer complexo de alterações estruturais, arquitetônicas e contráteis ou eletrofisiológicas, que afetem os átrios com potencial de produzir manifestações clinicamente relevantes. Dentre os fatores de riscos que eles destacam a hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, miocardite, envelhecimento e anomalias endócrinas.
A cardiomiopatia atrial, ela não tem uma classificação evolutiva, igual a gente é acostumado quando a gente fala em mirra, mas eles definiram essas 3 classificações. A tipo 1 seria alterações principalmente dos cardiomiócitos, acometida principalmente em pacientes com diabetes, alterações genéticas. Tipo 2, alterações principalmente fibróticas, que é muito acometida em pacientes com exposição ao tabaco. A tipo 3 seria uma miscelânea, que é tanto uma patologia de cardiomiócito quanto uma alteração de fibrose, muito comum em pacientes com doenças valvares. E a infiltração tipo 4, o tipo 4 é uma infiltração sem colágeno que vai atingir a matriz intracelular. Então, a gente vai ter doenças inflamatórias, granulomatoses, amiloidose atrial isolada. Reforçando que isso não é uma classificação evolutiva. E dentro de um mesmo átrio, em regiões diferentes, você pode ter tipos fisiopatológicos diferentes da miocardiopatia. O caso, discutindo alguns dos pontos, a fibrilação atrial isolada seria uma fibrilação atrial sem nenhum outro fator concomitante. Ela ocorre mais frequentemente em homens. E quando você vê o aumento do átrio esquerdo, ele serve tanto como uma causa para essa alteração isolada, como uma consequência dela ter essa condição isolada e, sobretudo, como um preditor prognóstico. Quanto menor o átrio esquerdo, menor o risco de complicações para o paciente. Quanto maior o átrio esquerdo, pior o prognóstico desse paciente. A gente foi visto que esse tipo de fibrilação atrial ele tem um risco menor trombogênico em um acompanhamento de 15 anos dos pacientes. Geralmente são episódios mais paroxísticos e sem tanta chance de ficar permanente. Dentre as causas, a gente tem fatores genéticos para os pacientes, infiltrados inflamatórios crônicos, necrose dos miócitos, alterações da classe tipo 3, que seria aquela miscelânea, quanto tipo 2, quando você tem apenas fibrose. E anormalidades de perfusão e reserva coronariana, como a doutora Edileia tinha até falado de alguns pacientes que abrem quadro de isquemia de CD. A amiloidose atrial isolada também é quando você tem a alteração da deposição de proteínas fibrilares insolúveis numa estrutura de folhas beta cruzadas que se liga caracteristicamente a corantes como vermelho e congo. É uma classificação tipo 4 na classificação de cardiomiopatia atrial, ou seja, você tem alteração da matriz intersticial do paciente. Ela vai aumentar com a idade, conforme a amiloidose também, não só atrial, ultrapassando cerca de 90% na 9ª década. Quase todo mundo vai ter. O que viu que tem um grande em biópsia de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, muito associada à doença cardíaca reumática. Então, nos nossos pacientes reumáticos, aí, eles têm uma prevalência maior. Isso pode levar a bloqueio de condução local e duração aumentada da onda P. Pode ser também secundária à insuficiência cardíaca, que vai acontecer uma fibrose atrial de forma mais lenta. Isso vai gerar, além de fibrose, uma hipocontratilidade atrial, aumentando a probabilidade de eventos tromboembólicos, porque o átrio vai estar batendo menos, mais estágio sanguíneo, principalmente em pacientes com fibrilação atrial. As deposições de colágeno são predominantemente na IC, e mais comumente a gente vai ter tipo 2 e tipo 3. Então, eu tenho alterações em cardiomiócitos e fibroses e mais fibroses. Fibróticas, né? Lembrando aí da apneia obstrutiva do sono, outra causa também de cardiomiopatia atrial. Quando o paciente tem um portador da síndrome da apneia obstrutiva, ele vai prolongar o tempo de condução atrial, reduzir a voltagem atrial e pode induzir a fibrose. O importante frisar é que diminui significativamente com o tratamento. Então, a importância do diagnóstico e indicação da pressão positiva de vias aéreas nesses pacientes. Geralmente, a gente vai ter principalmente pacientes apresentando com quadro de FA. O remodelamento atrial induzido pela fibrilação atrial, essa frase que é a fibrilação atrial levando a fibrilação atrial. Então, é um paciente que tem aquela fibrilação atrial geralmente isolada, que vai levar a um remodelamento atrial ao longo prazo, e isso vai contribuir tanto para a manutenção, progressão e estabilidade, ou seja, a fixação dessa fibrilação atrial. É importante salientar que não só ritmos arrítmicos que podem gerar, tanto taquicardia com frequências mais elevadas em pacientes também podem gerar essa fibrose. Dependente de tempo, duração, e o paciente que tem uma frequência cardíaca basal mais elevada, ele também pode piorar a doença. A miocardite, né, que é essa inflamação miocárdica sem natureza isquêmica.
a gente sabe que a frequência de fibrilação atrial em pacientes com miocardite ela é em torno aí de 30%. Na verdade, em 245 pacientes acompanhados, 30% daria em torno de 15%, aí, se a gente for jogar em porcentagem absoluta. Miocardite atrial isolada ela é um pouco raro, mas o que a gente sabe é que não tem biópsia atrial de rotina e que nem sempre as biópsias vão ser positivas pelo local do átrio que pode ser biopsiado. Outra que a gente tem que lembrar da miocardite de células gigantes, que pode ter uma entidade mais associada à cardiomiopatia atrial. E, por se tratar de uma alteração inflamatória, ela é classificada como tipo 4, que é quando você tem alteração de matriz intersticial atrial, mas se o paciente evolui para a cronicidade, ele vai ficar naquela miscelânea de tanto de fibrose quanto de alteração de cardiomiócitos. As outras causas podem ser induzidas por drogas, então aqui a gente tem uma tabela com várias classes, como bisfosfonados, inotrópicos, vasodilatadores, antipsicóticos, então é uma tabela muito grande que a gente tem que ter de cola, porque é difícil de decorar. Distúrbios genéticos de repolarização, idade, hipertensão, obesidade, diabetes, as doenças valvares, mutação específica do gene precursor do ANP, que é o NPPA, e distrofia muscular hereditária. Bom, como conclusão que a gente traz de reflexão sobre esse consenso, as cardiomiopatias atriais têm um impacto significativo na função atrial e na arritmogênese. A classificação é uma primeira tentativa de caracterizar as patologias, mas ainda é muito não estudada, não tem tanta coisa na literatura ainda. Uma classificação mais precisa ainda precisa ser definida das patologias atriais, que a gente vai conseguir abordar melhor os pacientes de forma individualizada na terapia da FA, podendo melhorar os desfechos prognósticos dos pacientes. Obrigada. Excelente, doutora. Queria comentar que vejam que o pessoal da arritmia, né, da Sociedade de Ritmo Europeu, fez essa diretriz, mas ele coloca a cardiopatia atrial como quase vinculada à fibrilação atrial. Né? E nosso paciente tem uma entidade distinta, que é esse silêncio atrial, não fibrilação atrial. Mas é claro que ambas as condições são possíveis de determinar essas condições hemodinâmicas. Uma delas, nós tivemos até um caso que discutimos aqui no Mioquimagem, que era uma distrofia muscular de Emery-Dreyfus. O paciente tinha uma paralisia atrial também, ele não encontrava onda P de jeito nenhum, e depois, com o tempo, a gente foi descobrir, pôs o marca-passo, depois a gente foi descobrir que a filha também tinha, com 20 anos, começou a ter bradicardia e era uma distrofia, ambos tinham essa mutação genética. Então, acho que essa foi um erro da nossa diretriz, nem fazer nenhuma referência a isso. E eu queria pedir para o Tito comentar sobre a questão da IT, né? Por que a válvula tricúspide? Outra coisa que nós cardiologistas não damos importância é essa possibilidade da dilatação do átrio direito, fazer IT, mais frequentemente do que a dilatação do átrio esquerdo, fazer IM. Por que, doutor Tito? Bom, primeiro em relação às atriopatias, né, essas doenças, o estranho atrial, que era basicamente a única ferramenta que a gente tinha no eco, ele é super recente, acho que de todas as ferramentas que a gente tem usado efetivamente, esse estudo é mais recente mesmo. A gente tem estudos do átrio em torno de 2009, mas 2015 para cá que começou-se a se usar, então os valores de referência ainda são muito diversos, talvez por isso a diretriz não tenha nem substrato para explicar pelo lado do eco essas doenças. Em relação à dilatação, tudo que é do lado direito, ele é um pouco mais afilado, é menos contido por anéis fibrosos ao redor, então a mitral você tem a válvula aórtica em frente, que forma um esqueleto, um arcabouço mais rígido, então o lado direito ele é mais propenso sim a dilatar. A válvula tricúspide ela não tem um anel exatamente, não que o anel mitral seja uma estrutura anatômica, mas a mitral ela tem um anel mais bem definido, com a relação entre o átrio e o ventrículo, e a tricúspide não, são folhetos que eles são gerados delaminados da musculatura do ventrículo direito, e que vão formar um anel tricúspide, então são, digamos, mais propensos mesmo a essa dilatação. No caso, aqui eu acho que somaram duas causas, por isso que ele cresceu um pouquinho mais do que o átrio esquerdo. Então, é esperado que ele aumente, mas com esse marca-passo segurando um folheto, acaba aumentando a regurgitação, passando a ser torrencial, às vezes maciço, às vezes torrencial, e aí aumentou muito mais o átrio direito com 2 mecanismos. Acho que basicamente é isso. Excelente. Bom, mais uma vez, obrigado pela participação, um caso incrível, acho que essas atriopatias, como a doutora Edileide comentou,
têm que ser procuradas. A gente vai passar a trazer aqui, em relação ao eco e à ressonância, os resultados da análise arterial de todas as doenças. Acho que isso é legal para o aprendizado. Parabéns às duas que apresentaram, foi incrível. E semana que vem tem mais. Obrigado, Turisleide.